Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo apresenta... O governo Temer acaba de lançar a nova equipe econômica e para conversar com a gente sobre isso está aqui o professor Paulo Noia, da Faculdade de Mentes e supervisor da Secretaria Estadual da Fazenda. A gente volta já já. Professor, obrigado por participar aqui do Mercados e Negócios para a gente analisar essa nova equipe econômica. As pessoas estavam pedindo, especialistas, a população, uma chacoalhada boa na economia, né, para que a gente pudesse encontrar os rumos. O Brasil tinha perdido os rumos, endividamento, precisava de um ajuste fiscal. E aí mudou o governo, enquanto se discute o impeachment definitivo ou não da presidente, ela está afastada, e entrou um governo Temer que já mudou toda a equipe econômica. Né? E a grande pergunta que as pessoas se fazem agora, vai dar certo, vai funcionar? Será que a gente agora consegue voltar a ver uma luz no final do túnel? Essa é a primeira pergunta que eu faço para o senhor. Essa equipe tem respostas a dar à população? Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação e para entrar nessas respostas, é importante que a gente entenda o que está acontecendo no cenário nacional. Nós estamos num processo de depressão econômica, nós já saímos já de uma etapa de crise econômica, já estamos efetivamente com depressão econômica. Por quê? Nós não temos mais capacidade de receita, nossa receita ela está caindo tanto para a União quanto para os estados, nosso poder de gerir novos negócios também não tem dado nenhum resultado nos últimos anos, investimentos para esses setores industriais, que é o coração da economia brasileira, ela não tem dado nenhuma resposta para esses setores e a cada dia os empresários e setores desse segmento são cada vez menos confiantes sobre a economia. Então, para a gente entender sobre o que está acontecendo, essas novas mudanças de governo, a gente precisa entender primeiro o panorama da economia. Nós estamos num processo de depressão econômica. Nós, literalmente, saímos de um processo de estagnação, saímos de um processo de crise para entrar num processo de depressão econômica. O segundo ponto a gente vai enfatizar é essa mudança de governo para a economia. Bom, o governo ele montou uma equipe econômica extremamente qualificadas, vamos dizer assim, são técnicos específicos. Ali ele não usou nenhum argumento político para isso, o que nós vimos nos últimos anos. Constituição de poderes para administrar melhor economicamente os nossos recursos, isso era um quesito político, de interesse político. E hoje não, hoje nós vemos o governo pelo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, montaram uma equipe extremamente competente. Mansueto, um cara extremamente competente, está à frente do IPE há muitos anos. Ou seja, são pessoas que sabem lidar. Godfim também é uma pessoa diretamente ligada à área econômica. Então, ou seja, o grupo econômico montado pela equipe do Meirelles nesse segmento é um grupo que traz para o mercado uma expectativa muito grande. É o que o pessoal está chamando de Dream Team, né? Que Dream Team. A equipe de sonhos de qualquer administrador público. Perfeitamente, mas por conta da qualificação técnica. Vamos entender aqui um pouco sobre esse aspecto. Então, para fins de resultados para a economia, o mercado ele está ali aguardando qualquer tipo de movimentação. E esse mercado entendeu que essa equipe é extremamente qualificada. Tanto que os últimos dias a CNI lançou uma pesquisa de mercado para saber qual era a expectativa dos empresários da parte industrial sobre essa nova equipe. E o resultado foi satisfatório, o resultado até bom em termos de expectativas para esse mercado, principalmente o mercado da indústria. Quer dizer, então, o senhor está dizendo que o país hoje está numa situação muito ruim, quer dizer, depressão significa que está todo mundo desanimado, ninguém quer ir para frente. Aí botaram uma pílulazinha chamada Nova Equipe Econômica. E aí essa pílulazinha deu uma animada nos agentes econômicos. E aí eu volto à primeira pergunta que eu lhe fiz. Isso é suficiente?
Uma equipe nova é suficiente para tirar o Brasil dessa depressão? Se é suficiente, essa é uma pergunta até um pouco complexa, porque eu não sei se a gente precisa, nesse momento agora, de uma resposta suficiente, mas qualquer resposta que seja diferente da resposta que a gente tinha anteriormente, que era uma resposta que não era, eram 100 respostas, né? O mercado já responde positivamente. Então, inicialmente falando, para efeitos econômicos, nós não seria o suficiente, mas qualquer resposta positiva do mercado seria interessante para a economia. E é o que está acontecendo. A economia está aguardando, ansiosa por uma mudança, por um resultado positivo, o que não era feito nos últimos anos. Nós não tínhamos nenhum tipo de expectativa. Quando a gente fala sobre mercado, e o mercado vive muito dessa variável qualitativa, que é a expectativa. Assim como o mercado de ações, o mercado financeiro, ele é um mercado especulativo que aguarda essas expectativas do mercado. Então, qualquer movimentação, isso reflete algo positivo, e é o que aconteceu. O mercado está mostrando um ponto favorável a essa nova mudança de equipe. Pronto, foi essa pesquisa estatística feita pela CNI. Vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente volta conversando pontualmente sobre as reformas que precisam ser feitas aí, ok? Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta já já. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o professor de Economia, Paulo Noia. Professor, no primeiro bloco o senhor fez uma análise da situação no Brasil, né? Estava em depressão, agora apareceu uma possibilidade, uma luz no final do túnel, e o mercado está na expectativa do que vem por aí. Algumas coisas são já anunciadas que precisam ser feitas, quer dizer, o Meirelles já disse, precisamos de uma reforma da Previdência, precisamos de um ajuste fiscal, precisamos mexer nas receitas fixas da União, né? A DRU, dar uma arrumada, e precisamos de alguma coisa que diminua os gastos, né, da máquina pública, né? Já reduziu o número de ministérios, já teve reação de alguns setores da cultura, por exemplo. Então vamos ponto a ponto. Quer dizer, qual dessas medidas o senhor acha que é a mais importante e que deve ser tomada prioritariamente para que o mercado entenda que os passos estão indo na direção correta? Bem, para tentar responder, eu vou pegar um pouco da resposta anterior sobre a expectativa do mercado. Em janeiro de 2015, o governo anterior ele montou uma equipe de coalizão para bater de frente com essas despesas. Foi lá, feito uma equipe voltada para administrar essas despesas, né? O Levi era responsável por isso e ele criou vários itens de ajuste. Cortes de despesas não orçamentárias, despesas de passagens aéreas, diárias, essas outras mais. E principalmente também ele entrava com um ponto importante que era mexer ou regular esse item previdência, certo? Então ele montou isso em 1º de janeiro de 2015, ou seja, a expectativa que isso era algo necessário já era desde o início do ano de 2015. Infelizmente, só ficou no papel. Levi virou uma pessoa para uma marionete, não tomou nenhum... tudo que ele queria, tudo que era importante, todas as medidas pensadas por ele naquele momento não foram levadas adiante por uma questão política. Em outubro de 2015,
o partido, o PMDB, lançou uma cartilha chamada Ponte para o Futuro, que mostrava exatamente quais eram os pontos que eram necessários para uma mudança radical da economia se continuasse do mesmo jeito. Ou seja, em outubro de 2015 já identificava. Quando chegou esse processo, passou esse período e agora ele entra com essas novas medidas. Nessa cartilha nós encontramos 12 itens importantes, inclusive o item despesas, que é o controle de despesas. Se você olhar no orçamento nos últimos anos, a rubrica que mais cresceu foram as despesas. O grande problema nosso foi que, se você olhar historicamente a curva de receita e despesa, você vai olhar que elas estão crescentes ao longo dos anos. Eu não tenho em nenhum momento, num movimento nominal, no crescimento nominal, as receitas e as despesas elas perdem essa linearidade de crescimento. O grande problema é que as despesas a partir de 2003 superaram as receitas. Esse foi o grande problema. Então, uma das medidas mais importantes era olhar exatamente quais rubricas dentro dessas despesas que tinham sofrido maior alteração. E uma delas era a própria Previdência. Hoje ela representa 7% do PIB, ou quase 30% das receitas líquidas da União. Então, um dos pontos fundamentais hoje para a tomada de iniciativa, para controle ou para o equilíbrio fiscal, que é o que a gente precisa, nós estamos hoje com uma previsão de um déficit de 120 bilhões. Não aquele déficit risível que o governo anterior anunciou, que aquilo ali é motivo de chacota, porque o que tem os valores é muito maior do que é apresentado. Então, esse processo, esse débito que é apresentado hoje, ele está voltado exatamente para essa rubrica que é a Previdência, que representa uma fatia muito grande dessas receitas. Então, esse é um projeto que ele fez. O que eu não acho muito interessante é ele chamar centrais, frentes trabalhistas para dialogar sobre esse processo. Na Previdência, infelizmente, não tem mais diálogo. Ou mexe agora, ou as próprias pessoas que estão entrando para a aposentadoria hoje não vão ter uma perspectiva de aposentadoria garantida nos próximos anos. A conta simples da aposentadoria hoje, a pessoa ela contribui aproximadamente nos 35 anos, a metade do que ela fica recebendo ao longo da aposentada. Então, a despesa maior hoje, que é para mexer diretamente essa despesa previdenciária. Inclusive, hoje, pela manhã, o Meirelles deu uma reportagem que ele falava exatamente que isso não tem que ser dialogado. Isso precisa ser mexido se a sociedade quiser que nós possamos ter um equilíbrio fiscal direto. Agora eu vou fazer uma provocação, senhor. O senhor é funcionário público. A gente sabe que o funcionarismo público é o que mais consome recursos proporcionalmente das receitas da Previdência. Né? Quer dizer, 1 milhão de aposentados recebe 70 bilhões por ano. 33 milhões de aposentados, 120 bilhões por ano. Não é hora de mexer nos direitos e nas vantagens que o funcionarismo público tem de receber aposentado, mesmo que a da ativa, já que no INSS não acontece isso, não há que haver uma equiparação também, não só mexer na idade? Sem dúvida. Todo o processo agora, ele não requer somente eu entrar lá no fator idade. Eu tenho que entrar com um processo radical de mudanças dessa Previdência. A Previdência está engessada por qual motivo? Nós não conseguimos constituir dentro do processo legal da Previdência o fator demográfico de idade. O cara está a cada ano aumentando essa idade. Então eu teria que ter um mecanismo que eu pudesse alterar isso de acordo com a perspectiva de vida que é anunciado pelo IBGE. Então toda vez que tivesse esse censo que calculasse essa novidade calculava isso. Então esse também é um ponto cirúrgico para ser tratado a Previdência, assim como esses benefícios também, que é adquirido ao longo do tempo. O grande problema hoje, e é o que está sendo constituído hoje, e é importante também, é a participação ao PPP, que eles chamam, a participação privada, nesse processo de previdência. Você constituir uma previdência privada para ser uma espécie de
complemento para esse processo. Então isso é interessante também. Não só a idade não resolveria, eu tenho que mexer em todo o arcabouço dessa constituinte da Previdência. Nesse processo, sim, aí eu teria um respaldo muito mais significativo a curto prazo. O que eu preciso hoje é uma identificação de uma medida a curto prazo. Ele tem 6 meses para tomar essas medidas. E o grande problema hoje que eu vejo, e vai ser o grande desafio dele, não é o desafio das medidas a serem tomadas. É aprovar no Congresso. É a aprovação do Congresso e muito mais, a aprovação da sociedade. Eu pergunto para uma pessoa hoje que está numa fase de transição, 2 anos para se aposentar. Se você perguntar a ela agora, você quer que mexa? Ele vai falar, não, porque eu estou pronto para aposentar. Só que ele tem que entender que se ele não resolver isso agora, é provavelmente que no andar da sua aposentadoria ele possa sofrer algum problema para aquele valor, porque eu não tenho condições hoje de bancar uma previdência. Ajuste fiscal, o senhor acha que passa? Bom, esse aí já entrou um argumento que eu gosto, que é uma praia que eu gosto de nadar. O ajuste fiscal, também utilizando os princípios teóricos, por exemplo, o professor Fábio Jambiage, ele também, que é do Instituto IPEA, ele defende que o ajuste fiscal necessariamente tenha que ter um aumento de impostos e redução de gastos. Isso aí gera hoje um problema terrível, porque nós temos quase 35% do nosso PIB de carga tributária. Ainda querem botar CPMF? Ainda querem criar uma CPMF. Aí você me pergunta hoje, o que é necessário para o ajuste fiscal? Nós vamos levar ajuste fiscal na teoria, aumento de receita com impostos e redução de gastos, é para usar na teoria? Sim. Se é para usar na teoria, infelizmente a CPMF vai ter que entrar com esse processo sim de inserção no valor econômico, sim. A sociedade não vai aceitar. Não vai aceitar. Provavelmente vai ser o grande desafio do governo, mas, para mim, economista, utilizando os princípios teóricos, é necessário. Quer dizer, mas nós já passamos por isso, né? Olha, precisamos da CPMF, e ela ficou aí... E temporária até 2007 ela ficou, né? E não resolveu nada, quer dizer, acabou sendo extinta por uma pressão da população, porque não era mais usada para a função, era usada para tudo. Era um grande pagador, né? Tira daqui, paga ali, paga lá, e o governo foi se descontrolando a partir dessa... A CPMF, como era ela vinculada à saúde na época, é um grande... Eu não sei se eu posso dizer que se a gente teve... Uma grande conquista que a gente obteve na Constituição foi as despesas vinculadas, né? Por exemplo, despesas obrigatórias, elas têm lá, independente da situação de receita e despesa, ela tem lá as suas vinculações. Isso, por um lado, foi um ganho, porque eu garanto saúde, educação, mas, por outro lado, eu ingesto de poder administrar melhor, poder equacionar ou distribuir melhor. Então, a CPMF, nesse princípio, que foi até 2007 criado com esse propósito para a saúde, não surtiu esse efeito, porque o efeito dela não foi direcionado, não foi a contrapartida para a saúde. Mas hoje não. Hoje o que eu preciso é um valor a mais na minha receita para engrossar a minha rubrica receita, independente para qual a sua destinação. Quer dizer, o senhor, como economista, está dizendo o seguinte: cidadão, prepare-se, porque essa conta vai cair no seu bolso. Vai. A grande pergunta é, eu estou disposto a ajudar um governo ou ajudar uma sociedade a melhorar? Porque é até interessante o seguinte, por exemplo, se eu chego para minha família hoje e falo assim, nós vamos sair agora, nós vamos deixar de fazer as coisas que a gente gostava, viagem, passeio, nós vamos também trocar agora a escola privada para a escola pública e nós vamos sair do plano de saúde e entrar no SUS, que é o que aconteceu com grande parte dos empregados, e isso engodou também as despesas com saúde e educação. A gente precisa entender que as despesas aumentaram por essas rubricas também. Se eu fizer isso com a minha família e falar assim, nós vamos apertar nesses 6 meses para que o ano que vem a gente retome, porque a gente vai equilibrar nossas receitas, a gente retome o ano que vem com uma nova medida e a família fala, tudo ok. Eu consigo modificar esse processo. Agora, se a sociedade não quiser abrir mão do que já tem, nós não vamos conseguir a tão curto prazo resolver esse problema. Então, para a gente ir encerrando, o senhor acha que a reforma da Previdência tem que vir, mas tem que vir
forte não pode vir só para mudar a idade, tem que mexer nos direitos dos trabalhadores do setor público, tem que mexer na estrutura da Previdência. CPMF tem que vir para que a gente tenha receita para poder fazer as coisas que a gente precisa para ajustar, mesmo que temporária, né? E o ajuste fiscal tem que ser feito para equilibrar receita e despesa. Se isso não acontecer, nada vai funcionar. Quer dizer, vai se continuar a família gastando muito, sonhando com uma vida que não tem mais, vivendo uma vida de mentira e cada vez se enrolando mais. É isso que o Brasil ficou fazendo nos últimos anos, vivendo uma vida de mentira e está enrolada. Agora tem que cair na real e aí todo mundo tem que pagar a conta. Utilizando essa sua colocação sobre a mentira, né? O grande problema nosso hoje, principalmente na administração das despesas, eu estou numa visão macro agora, a União. Eu te pergunto, e é uma pergunta que eu gostaria de fazer para a sociedade, uma pessoa que recebe Bolsa Família em 10 anos, por que essa pessoa está recebendo ainda? Ou seja, eu não criei nada para essa pessoa sair. Então, quando o governo anunciava que tinha dado maior aumento, um alcance maior para a Bolsa Família, eu ficava cada vez mais triste. Porque a partir do momento que eu aumento a quantidade de pessoas recebendo, eu estou fazendo com que pessoas não consigam um ambiente de trabalho, eu não estou proporcionando para essa pessoa um ambiente de trabalho para ela mesmo se resolver. Então, o grande problema hoje, que é um dos problemas do governo também, ele precisa administrar isso, que está na conta de despesa, é que alguns benefícios se tornaram propósito de vida. E isso é muito ruim. Então, quando eu vejo hoje uma economia que está dependendo desses projetos sociais, eu vejo que ela está cada vez mais distante de conseguir algo para essas pessoas. Então, o que está faltando para nós hoje, não tenha dúvida, é um crescimento econômico para essas pessoas literalmente saírem desta dependência. Saindo dessa dependência, eu reduzo as minhas despesas. É uma despesa que eu vou abrir mão. Agora, eu pergunto para a sociedade, você quer abrir mão? Não quer. Tem uma música, né, do Luiz Gonzaga que diz: se você dá uma esmola a um pobre que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Quer dizer, o Bolsa Família é isso. Quer dizer, se as pessoas que estão recebendo não precisam, é porque está errado. E se elas precisam, também está errado. Das duas maneiras, nós estamos errados. A gente tem que dar condições para as pessoas viverem com as suas próprias pernas, não depender dos outros, né? Quem depende dos outros está errado. É até um pouco assim pesado, mas é real. Realista, uma pessoa num sinal te pede uma esmola, quando você dá uma esmola para essa pessoa, você acha que está ajudando, pelo contrário, você está piorando a situação, porque você está tornando aquilo ali virar uma proposta para aquela pessoa. Então, nesse sentido, eu preciso dar para essa pessoa condições para ela mesma se sustentar. E isso é um país com um processo de crescimento, um país em fase de expansão econômica, principalmente. Ninguém está propondo acabar, né? Não é acabar, é manter enquanto ela precisar. Mas fazer com que ela precise cada vez menos tempo. Escalona, por exemplo, os primeiros, os que estão um ano recebendo, esses realmente necessitam, ainda dependem. Mas o cara está recebendo há 10 anos, por que isso? 10 anos dependendo do Estado, o Estado não fez nada em outra contrapartida para essa pessoa, porque um dos requisitos para essa bolsa, por exemplo, é o trabalho. Se não tiver nenhuma vinculação do trabalho, essa pessoa tem o direito de receber. Em 10 anos não fiz nada para ela. Essa é a alusão e corroborando com a letra de Luiz Gonzaga. Eu não vou fazer nada para essa pessoa? Essa é a ideia. Então nós estamos nesse processo, né? Expectativa, vontade e precisamos tomar as decisões. Vamos sofrer, vamos enfrentar a realidade para sair lá na frente. É essa nossa realidade hoje, pé no chão. Isso, e eu preciso ser um pouco mais, eu não diria pessimista, mas eu preciso ser um pouco mais realista. Nós estamos hoje passando por um processo que está cada vez mais apertado acertar nossas contas. Se olhar isso numa visão do Estado, por exemplo, o Estado do Espírito Santo, nós temos uma arrecadação dependente de grandes empresas, inclusive empresas de energia elétrica. Hoje o nível de inadimplência de conta de luz aumentou muito. Então, se essa inadimplência continuar, eu vou deixar de passar para a distribuidora que repassa para as geradoras. Eu não tenho como.
Ou seja, o governo ele fez aquela medida há um tempo atrás de segurar contas, isso aí causou um problema muito grande para essas geradoras de energia. Então, o que está vendo, o que a sociedade está observando hoje é uma inadimplência por falta de recursos. E eu não tenho como administrar um recurso necessário desse, um corte no recurso. Então, a gente precisa ter agora uma visão muito mais realista, não pessimista, mas uma visão realista do que está acontecendo com as nossas receitas frente às nossas despesas. Nós estamos com uma despesa cada vez maior e nós estamos entrando num processo de inadimplência grande. 11,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Isso aí é um índice inaceitável nos últimos anos, é o maior da história. Ou seja, nós saímos de 4 milhões para 11,5. Então, todos esses que estão desempregados estão entrando aonde? Entrando para a conta do Estado, que está bancando essas pessoas. Então, isso é muito ruim em termos de crescimento, principalmente para a receita. Nós não estamos tendo uma resposta direta para a receita e só estamos aumentando as despesas para esse segmento. Não é uma visão pessimista, pelo contrário, uma visão realista. Nós precisamos identificar as nossas despesas para contê-la na raiz e não fazer medidas paliativas para amenizar essas despesas. Pelo contrário, nós temos que literalmente cortar para nos recuperarmos a curto prazo. Senão, nós vamos ficar engodando esse processo aí, pelo menos nos próximos 5, 6 anos, que é uma perspectiva nos próximos de crescimento econômico mesmo para daqui a 3, 4 anos. Isso é muito ruim. Ok, professor, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui em Mercados e Negócios. À disposição. Obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Mercados e Negócios, oferecimento Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo.